Olá, primeiro ano, tudo bem? Hoje eu vim aqui para mais uma aula de inglês, tá? Vamos dar sequência, vamos continuar aí a apostila que nós iniciamos, né? Na nossa última aula, tá? E como atividade da nossa última aula, vocês ficaram com alguns exercícios de comprehension, né? Leitura e interpretação de texto. Tá? Então, lá no comecinho da apostila, na page number 5, number 6 e number 7, vocês tinham alguns exercises para responderem baseados num textinho, né? Que estava em inglês. Tinham vários exercises de vocabulary que vocês tinham que procurar, tá? Procurar no dictionary. Os alunos que me enviaram as atividades, ninguém me fez nenhum questionamento. Então, né, pelo menos os que fizeram, eu acredito que devam ter conseguido encontrar, pesquisar sem problemas, tá? Então, eu estou enviando para vocês a correção dessa interpretação de texto, tá? Até porque a maioria dos exercícios eram exercícios para realmente consultarem uma outra fonte, uma pesquisa, né? Então, eu acredito que quem consultou não deva ter tido problemas, porque vocês não tinham nada de gramática para vocês terem que entender aí, para poder ter alguma dúvida. Talvez não encontraram alguma palavra, algum vocabulário, tá? Mas então eu estou enviando, confiram, chequem, deixem a apostila de vocês corrigida, tá? Tudo certinho para nós não termos problema depois, tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar então nosso primeiro conteúdo de gramática desse bimestre, tá? Então, vocês podem abrir a apostila de vocês aí na page number 8, a página 8, que lá no finalzinho da página, onde está escrito grammar, gramática, vocês têm o nome do assunto, que vai ser os determiners, tá? Serão os determinantes. Então, na verdade, nós vamos trabalhar aqui com 3 palavrinhas principais, ok? Quais são essas 3 palavrinhas? As palavrinhas são o some, o any e o no, tá? Então, os 3 determinantes que nós vamos trabalhar são esses: o some, o any e o no. Essas palavrinhas, na verdade, são palavrinhas que vão indicar uma quantidade imprecisa, tá? O significado em português seria algum, alguma, alguns, algumas ou nenhum, tá? Nenhuma. Então, vai depender a frase, né? Mas quando eu falo pra você, por exemplo, eu comprei alguns vestidos, alguns, quantos vestidos são? Nós não temos uma quantidade definida, tá? Eu errei alguns exercícios, tá? Alguns, quantos? Eu não sei quantos exercícios são. Então, eu não vi nenhum brinquedo espalhado pela casa. Aí tudo bem, nenhum quer dizer 0, né? Não tem nenhum brinquedo. Mas esse algum e esse alguma, eles são usados para expressar essa quantidade indefinida, tudo bem? Mas o que nós precisamos saber além do significado? Então é o seguinte: cada determine vai ser usado em um tipo específico de frase, tá? Então, vocês sabem que nós temos frases afirmativas, frases negativas, frases interrogativas. Dependendo do tipo de frase que eu tiver, eu tenho que usar ou some, ou any, ou no, tá? Porque nós temos regras para isso. Então, como regra geral, nós temos o seguinte: o some, algum, alguma, alguns, algumas, ele sempre vai ser usado em frases afirmativas, tá? Então, por exemplo, I have some friends. Eu tenho alguns amigos. I bought some books. Eu comprei alguns livros. São frases afirmativas, quero expressar uma quantidade indefinida, então eu usei o some, ok? O any nós vamos usar em frases negativas ou interrogativas. Então, se alguém pergunta para você, do you have any animals? Você tem algum ou alguns animais, né? Você tem animais? Só que quando nós perguntamos, eu usei o any, tá? Did you drink any juice? Então, você bebeu algum suco? É uma interrogative. Então, na pergunta, eu uso any. E também a negativa. I don't have any materials here. Eu não tenho nenhum material aqui, tá? I didn't see any flower in the garden. Eu não vi nenhuma flor no jardim. Então, são frases negativas e nós usamos o any, ok? E o no? O
O no, ele vai ser usado em uma frase com verbo na afirmativa, porém o sentido vai ser negativo, tá? Então, se eu digo para você assim, I ate no candies. Então, eu vou dizer que eu não comi doces, tá? Mas eu não neguei o verbo, ó, I ate. Até aí eu traduzo como eu comi. Agora, quando eu digo no candies, quer dizer nenhum doce. Então, eu não comi doce. Então, na verdade, o no, ele é usado para negar o meu verbo dentro de uma frase, tá? O verbo, ele aparece na afirmativa, mas na hora que nós traduzimos a frase ela fica com o sentido negativo, ok? E uma observação, tanto some, when, como no, eles sempre serão acompanhados de substantivos, tá? Então, ó, any friends, some friends, no friends. Depois desses determiners, vocês sempre terão um substantivo depois, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui na apostila, para vocês acompanharem alguns exemplos da apostila, tá? Vamos lá. Então, olhem aqui, ó. A apostila traz para vocês, então, ó, o some, tá? Esse some, olha lá, ele é usado em frases afirmativas, tudo bem? Depois, o when. Então, o when, ele é usado em frases, olha aqui, negativas ou perguntas. E depois o no, tá? Olha aqui, ele é utilizado em frases, sentenças afirmativas, mas com sentido negativo, tá? Exatamente o que eu falei para vocês. A apostila fala para vocês também do every. Esse every quer dizer todo, toda, todos, todas, tá? Então, por exemplo, every person quer dizer toda pessoa, every flower, toda flor, tá? E aí, o que é importante nós sabermos também? Esses determiners, some, when, o no e o every, eles podem vir acompanhados de outras palavrinhas, que seriam o que nós chamamos de compounds, os compostos, tá? Então, observem aqui, ó. O some, nós podemos ter something, alguma coisa, somebody, alguém, someone, também alguém, e somewhere, algum lugar, tá? A regrinha é a mesma, ela é válida também para os derivados. Se o some eu uso em frases afirmativas, os derivados também serão usados na afirmativa, tá? Então, olha aqui alguns exemplos, ó. Mom needs to buy some ingredients to make that cake. Então, a mamãe precisa comprar alguns ingredientes para fazer aquele bolo. Ó, a frase afirmativa eu usei o some. Agora, olha os derivados, tá? Se eu quisesse usar, por exemplo, o something, eu teria que ter dito Mom needs to buy something to make that cake. Então, a mamãe precisa comprar algo, alguma coisa para fazer aquele bolo, tá? Então, isso é válido para o N, que também tem os derivados, ó. Anything, anybody, anyone e anywhere. É interessante que vocês destaquem na apostila de vocês, tá? Então, vocês podem pegar um marca-texto aí para destacar. O no também tem os derivados, olha lá. Nothing, nobody, no one e nowhere. E o every também tem os derivados. Everything, everybody, everyone e everywhere, ok? A diferença é que, olha aqui o que eu disse para vocês, ó. O some e o when, às vezes, não são acompanhados de substantivos. Então, eu acabei de falar agora há pouco que eles são acompanhados. Porém, nós temos um pay attention, preste atenção aqui, ó. I took some photos at the party, but Alex didn't take any. Então, eu tirei algumas fotos na festa, mas o Alex não tirou nenhuma. Aqui, o N, ele não apareceu acompanhado de substantivo, porque fica subentendido que ele não tirou nenhuma foto. Como já apareceu, olha lá, ó, some photos, tá? Então, nós temos o substantivo depois. Como fica subentendido, então aqui não foi necessário repetir novamente o substantivo, tá? Mas na maioria das vezes, eles vão vir acompanhados de substantivo, ok?
E aí, primeiro ano, eu preciso fazer uma observação também. O some, o when e o no, eles virão, então, na maioria das vezes, tirando esse caso específico aí, né, quando fica subentendido, eles virão acompanhados de substantivos. Os compostos, os derivados, somebody, somewhere, anywhere, anyone, no one, não importa qual é o derivado. Vocês vão respeitar a questão do tipo de frase, né? Então, o some, os derivados afirmativa, o any, os derivados negativa e interrogativa, e o no, uma frase afirmativa quando a ideia for negativa, ok? Só que esses derivados, eles não aparecem acompanhados de substantivos. Então, quando vocês tiverem um exercício para usar some, any, no e os derivados, vocês terão que prestar bastante atenção na frase nesse detalhe, tá? Porque eu não posso falar, por exemplo, I saw somebody man behind the door. Por exemplo, eu vi alguém, homem, atrás da porta. Se eu coloquei alguém, somebody, já é alguma pessoa, algum homem, alguma mulher. Então, a palavrinha somebody, ela não poderia vir acompanhado, por exemplo, do substantivo man, tá? Então, cuidado na hora das frases para vocês não confundirem, certo? Bom, isso é o que a apostila traz para vocês a respeito dos determiners, some, any e no, tá? Página 9, vocês têm a explicação, esses detalhes, eu acabei de acompanhar na apostila com vocês. É interessante que vocês destaquem, tá? Vai ajudar bastante, até mesmo na hora que vocês tiverem que consultar depois para um exercício, futuramente para uma atividade avaliativa. Então, leiam, acompanhem essa parte da apostila e aí vocês vão fazer alguns exercises para treinar um pouquinho isso, tá? Então, vocês podem fazer na página 9 o exercise number 1, que é só um complete de some, any, no. Observem os tipos de frases, tá? Para completar. E depois vocês farão também a page number 10, a página 10, que tem o exercise number 2, number 3 e o number 4, tá? O exercise number 2, ele tá pedindo para vocês trocarem as frases. Onde tem any, usar o no, e onde tem o no, usar o any. E aí, é claro que vocês vão ter que alterar os verbos, né? Por quê? O any, ele é usado em frase negativa, então o verbo vai estar na negativa. Quando você coloca o no, o que vai acontecer com a negativa? Ela vai desaparecer e o verbo, ele vai para a afirmativa, tá? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, ó. Olhem a primeira. There is no bread. Não tem pão. Tá? Então, eu tenho que trocar o no por any. Só que olha lá, o any, ele é na negativa. Então, como que ficou a frase, ó? There isn't any bread. Então, eu coloquei no lugar do no, o any, porém, o is, que estava na afirmativa, teve que ir para a negativa e virou isn't, tá? Então, é isso que é para fazer no number 2. E depois, no exercise number 3, tá pedindo para vocês formularem questions e answers, perguntas e respostas, usando some e any. Tem um exemplo ali certinho, tá? Com a palavra apple, é para fazer a mesma coisa. Vocês vão fazer pergunta com there is e com there are, na verdade, is there, are there, e vão responder usando aí o some ou o any. Ok? E o último exercise, o number 4, é um exercise que vai envolver tudo. O some, any, no e os compostos. Então, esse vocês têm que observar aquela questão que eu dei, aquela dica, né? Aquela questão, aquela observação que eu fiz em relação ao uso dos substantivos após esses determinantes. Tudo bem? Façam esses exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, precisarem de ajuda, não se esqueçam que eu estou aqui, estou à disposição. Podem me enviar aí um WhatsApp, podem me mandar as perguntinhas que eu ajudarei no que for necessário, ok? Fica aguardando a resposta, façam, tirem uma foto, me enviem, identifiquem as aulas, não esqueçam. E aí, na próxima aula, eu volto para nós corrigirmos e darmos sequência a esse assunto, ok? Até a próxima!